Tudo bem? Pois bem, nesse episódio de Love, Death Robots, um grupo de soldados russos tentam sobreviver a criaturas que são frutos de magia negra, mas percebe da pior forma que é mais complicado do que parece. Mas claro, se gosta de vídeos como esse, deixa seu like e se inscreve no canal, que isso me ajuda muito na produção de conteúdos como esse. Tendo feito isso, bora pro vídeo. É época de inverno nessa região da Sibéria, e em meio ali, um grupo de soldados russos analisavam o local que estava repleto de gelo. Ao atravessar, decidiram entrar em uma casa no qual havia apenas algumas pessoas mortas de forma extremamente brutal. E em seguida, com um aviso, o soldado de cima decide descer com os cavalos. Bom, vida que segue, logo após isso, sabemos que a quantidade de corpos é 47. E também que se tratava de um grupo pequeno, que havia atacado durante a noite e haviam voltado para o lugar de onde vieram, ficando claro uma pergunta no ar: quem atacou? Enquanto se preparavam para partir, um dos soldados, que se chamava Sergei, temia que o plano de tentar achar aquelas coisas não daria certo, pois eram apenas eles. Mas o tenente disse que o major achava que eles poderiam cobrir uma área maior daquela forma e que cada equipe poderia se virar muito bem sozinha. E perguntando também sobre os aviões, nos é informado que estavam ocupados naquele momento. Bom, chegando agora em um ponto da floresta onde foi dito por um dos soldados que se tratava de um lugar antigo, e entre aspas, amaldiçoado, que ao observar, o tenente sentiu o ar pesar, pressentindo uma aproximação. Agora, o sniper havia visto algo ao longe. Vendo que se tratava de uma dessas coisas, logo disparou, alertando vários deles, iniciando assim um confronto. E como havia muitas dessas coisas, não demorou muito para alguns soldados se tornarem vítimas, e depois de muito sangue, o confronto se encerrou. Enquanto alguns ali tentavam costurar a parte da boca de um que havia se ferido, um outro chama a atenção do tenente, mostrando que havia um outro corpo ali que ao revistarem viu que fazia parte da polícia secreta. Vendo isso, ele propôs que eles saiam o mais depressa possível daquela parte. Ao anoitecer, todos os soldados estavam reunidos em volta de uma fogueira, que ao observarem de cima do penhasco, notaram que uma batalha se desenrolava em meio à floresta, mas decidiram não participar. Em vez disso, o tenente notou um som que vinha do acampamento e então foi até lá. Era o som de um ukulele. E assim que chegou, tomou ele, pois era provável que aquele som poderia atrair aquelas coisas. E assim, ele se sentou, começando a vasculhar o caderno do policial que haviam encontrado. Ao perguntarem quem era ele, o tenente respondeu que se tratava de um major, chamado Boris Grishin, que havia sido designado para a missão Hades, sendo uma operação secreta focada em explorar mitos rurais antigos. Então, somos levados a um flashback que é retratado em 1919, após a retirada do Exército Branco. Esse Grishin foi enviado para uma missão secreta, pois, sendo ocultista, seu trabalho era realizar um ritual de magia negra. A ideia era invocar criaturas profanas para lutar ao lado do Exército Vermelho. E como suspeitamos, aquilo não havia dado nada certo para eles. O soldado que estava ali, então, propôs que eles levassem essa informação aos seus superiores. Era provável que eles pudessem acabar com essa praga, mas o tenente discordou, dizendo que era mais fácil acabar com eles por revelar erros do passado. E mesmo aos troncos e barrancos, eles haviam achado uma espécie de abrigo daquelas coisas, que fez com que o tenente designasse Pagodin para ir até lá. Sendo assim, ele e outros já exploravam a parte de dentro, ficando surpresos com a quantidade de túneis. O objetivo naquele momento era explodir aquilo por completo. Estando desconfiado que eles se aproximavam, O-Chen arremessa algo para iluminar, percebendo que sua desconfiança havia se tornado uma certeza, revelando, aos poucos, várias daquelas coisas, deixando a situação muito complicada. Ao longe, o tenente observava vendo que eles haviam conseguido sair a cavalo, mas, na mesma hora, aquele lugar explodiu, devastando todo aquele local, transformando em um imenso buraco. Mas, como consequência, Pogold e O-Chen também são levados. Quando a poeira baixou, é revelado que ainda restavam muitos daquelas criaturas, deixando o tenente e os outros em estado de alerta. Rapidamente, deu uma função para cada um, menos o mais jovem do grupo, no qual o tenente escolheu para ser a última esperança, com a intenção de ser ele o responsável por levar as coordenadas para o major,
com a missão de bombardear aquele local, até não sobrar nada. É no decorrer do diálogo que percebemos que o garoto é na verdade o filho do tenente. Confesso que eu fiquei surpreendido com isso. Mas enfim, a batalha iria se iniciar. Mesmo sendo minoria, os russos se defendiam, cobrindo todas as partes e todos os pontos cegos. Mesmo tentando, eles estavam em menor número, pois quanto mais matavam, mais aparecia. E vendo que não havia mais saída, o tenente havia acionado o explosivo que estava ao lado dele, como último recurso. Então, nos é mostrado o dia seguinte. Percebemos que ainda restavam muitos deles, e que até mesmo brincavam com algumas partes dos corpos que sobraram. Entretanto, ao olharem para cima, notam diversos aviões que no mesmo instante bombardearam por completo a floresta, mostrando por fim que as coordenadas haviam sido entregues.